tua palavra é luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom mais uma vez vir ao teu encontro neste sábado. Te convido mais uma vez a começar o seu dia na presença agradável de um Deus que está dentro de cada um de nós. E o meio para chegarmos a Ele se dá pela consciência. A consciência de que respiramos, a consciência de que Deus está aqui. Por isso te convido a se dar conta que você respira. E nesta respiração, perceber o movimento que te leva ao encontro da paz, ao encontro de Deus. Por isso inspire. E lentamente solte este ar, sentindo, acolhendo a presença de um Deus que se movimenta dentro de ti. O movimento da respiração que você sente é um movimento de Deus, que nos dá vida, que faz com que os nossos pulmões tenham funções, exerça suas funções. Faz com que o nosso coração vibre Deus, faz com que nossos órgãos sejam sentidos. Por isso, respire mais uma vez e acolha esta presença restauradora. Meditemos o texto de hoje, que é Mateus capítulo 9, versículo 9 ao 13. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os pecadores. Mas sim, aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas, hoje nós deixamos o evangelista Lucas e meditamos o evangelista Mateus, porque hoje a igreja lembra justamente o dia de Mateus, São Mateus apóstolo. E o texto que nos é dado fala justamente da vocação, do chamado deste apóstolo. O texto nos dá indicativos muito interessantes. O primeiro indicativo é que Deus, Jesus, Ele é que toma a iniciativa em vir ao nosso encontro. É Ele que vê aquele que Ele vai chamar. É Ele que vê e é Ele que chama. É assim que acontece com Mateus. Jesus viu, depois Ele diz: segue-me. E a atitude daquele que é visto e daquele que escuta o chamado é seguir. Imediatamente, Mateus se levantou e segue Jesus. É uma ordem. O seu olhar nos atrai, o seu chamado nos impele. Por isso, segue imediatamente o Mestre. Depois Jesus vai diretamente à casa deste que ele chama.
E ali fica não somente com Mateus, mas se une a ele os pecadores, os outros cobradores de impostos, os inválidos, os desprezíveis, aqueles que não são vistos nem contados para a economia do seu tempo. São esses que Jesus prefere e coloca juntos dele. Amados e amadas, percebamos aqui que o olhar de Jesus é um olhar puro, é um olhar de quem não discrimina, é um olhar de quem acolhe e de quem inclui as pessoas. Mas ali tem um grupo que olha diferente, que o olhar não é de inclusão, que o olhar não é de ver o sentido da vida, a identidade de Deus em cada pessoa. São os fariseus, que veem essa cena de Jesus comendo com os cobradores de impostos e pecadores e reclamam. Reclamam não para o próprio Jesus, porque tem medo de ouvir a verdade. Reclamam para o discípulo de Jesus. Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Ele não é Deus? Por que Deus se mistura com os pecadores? Assim pensava os hipócritas dos fariseus. E assim pensa muita gente hoje, que Deus não se mistura com os pobres, com aqueles que estão à margem da sociedade. Que Deus é uma coisa que está voltada para os ricos, para os poderosos, para os importantes da sociedade. É uma grande hipocrisia. E é assim que vai responder Jesus a estes hipócritas. Quando responde, diz ele, Jesus: por que tens aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes? Os que têm saúde não precisam ir ao médico, mas sim os doentes. Jesus é o médico por excelência. Por isso ele diz: se os pobres são os doentes, então eles precisam de mim, que sou médico. O médico do espírito, o médico da plenitude da pessoa. E continua respondendo Jesus: eu quero misericórdia e não sacrifício. Eu quero misericórdia e não sacrifício. É duro para esses hipócritas ouvir isso de Jesus. Eu vim para os doentes e não para os sãos. Eu quero misericórdia e não sacrifício. Tem muita gente por aí devotos de sacrifício, devotos de estilos de vida que demonstra uma dureza muito grande. Estilo de vida de pessoas que dizem: se eu estou em pecado, eu não posso me aproximar de Jesus. Se eu cometi tal pecado, eu tenho de me afastar da Eucaristia. Quanta hipocrisia! Jesus veio para mim, que sou pecador, não para os santos. Eles não precisam mais de Deus, já são santos. Sou eu que preciso dele. E sim, é claro que preciso do arrependimento. Mas se estar em pecado não significa dizer que eu tenho de me afastar de Deus, da Eucaristia. É uma demonstração clara de que nada entendi dos recados que Jesus nos passa. Eu quero misericórdia e não sacrifício. E assim diz o texto: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Eu não vim para os santos, eu vim para os pecadores. Por isso você que vive uma vida puritana, de que se não rezar 1000 Ave Maria por dia não está no céu, está em pecado, e costuma apontar o dedo para os outros: eu sou santo, os outros são pecadores. Como aquela pessoa na fila da comunhão? Não pode, é alguém que está só junta. É alguém que eu vejo nos terreiros não sei das quantas. Quanta hipocrisia! Cuide da sua vida, esqueça do outro.
pois é Deus que julga, não nós. O nosso papel é acolher a todos de forma indistintiva. Nunca foi julgar. Nosso papel é amar incansavelmente. Façamos isto e deixemos que o Deus da vida nos guie por caminhos de luz, por caminhos do amor. E eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.